Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao segundo dia da nossa jornada com Salmos. Nós estamos em busca de sabedoria e paz. 30 dias, 30 salmos diferentes para meditar com você aqui e te ajudar a crescer, a amadurecer, ajudar a encontrar direcionamento para a vida, ajudar a tomar algumas decisões, enfim. E eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra de hoje encontre espaço no seu coração e te ajude nas demandas da sua vida. Hoje eu quero falar de um tema que assola muitas pessoas, que mexe com muitas pessoas e que machuca muitas pessoas. Eu quero falar sobre os erros cometidos no passado que geram culpas no presente. Eu quero falar sobre como lidar com esses erros do passado que acabam gerando culpa e muitas vezes nos paralisando no estado presente, paralisando aonde estamos. E para falar sobre esse assunto, eu selecionei aqui o Salmo 32. O Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 5. Eu vou ler aqui o texto e depois eu quero explanar para você, eu quero compartilhar com você algumas coisas, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em cujo espírito não há falsidade. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Bom, pelo que parece, o salmista também estava vivendo esse drama da culpa por conta dos erros cometidos no passado. Então, nós não estamos sozinhos nessa jornada. Nós estamos lendo um texto milenar. Tem muitos séculos que esse texto foi escrito e como é bom saber que ao longo da evolução da humanidade, ao longo do crescimento da humanidade, a gente percebe que as angústias da vida sempre estiveram presentes no coração humano. Só que tem pessoas que encontraram formas para lidar com essa angústia. E o salmista é esse que hoje nos apresenta uma maneira para lidar com isso. Vamos lembrar que as pessoas que carregam culpa no coração, pessoas que ficam se martirizando pelos erros cometidos no passado, são pessoas que podem desenvolver doenças físicas e mentais. Isso aqui é muito importante sublinhar. Existem hoje que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Essas doenças psicossomáticas nada mais é do que um acúmulo de culpa, muitas vezes, um acúmulo de culpa, de autocondenação, que acaba afetando a saúde física e psicológica. É claro que na época do salmista não havia esse conceito, mas nós podemos perceber aqui, logo no versículo 3, que ele encarou isso. O texto diz que os ossos gemiam. Eles gemiam de tanta dor, porque havia algo dentro do salmista que ele não havia confessado, que ele não havia conversado com ninguém, que ele não havia colocado para fora. E por conta disso, isso foi tomando conta da alma dele, foi tomando conta da vida dele. Então ele estava doente da alma, e doente psicologicamente, também estava adoecendo fisicamente. Então, o salmista foi em busca de uma resposta, foi em busca de uma sabedoria,
foi em busca de uma paz que pudesse fazer sentido para ele, e fazendo sentido para ele, ele conseguisse então se libertar dessa angústia. E eu separei aqui, que eu posso chamar talvez de alguns conselhos que eu encontrei nesse texto, que eu tento aplicar na minha vida. Eu espero que você aplique na sua, porque eu tenho certeza absoluta que vai fazer muita diferença. Então, a primeira coisa, a sabedoria dos Salmos nos ensina que quem encontra perdão é feliz. Por 2 vezes aqui no texto, nos versículos 1 e 2, o salmista vai dizer: bem-aventurado aquele que tem o seu pecado perdoado. Feliz são aqueles que têm os seus pecados perdoados, que têm as suas culpas perdoadas. Olha só que interessante, né? O conceito de felicidade na sabedoria bíblica não passa por uma definição. Por exemplo, o que é felicidade? Se você procurar a resposta dessa pergunta, você não vai encontrar. Mas a sabedoria bíblica apresenta para nós quem é feliz. Ao invés da sabedoria bíblica apresentar uma definição, ela prefere mostrar uma pessoa. Olha para essa pessoa, preste atenção nessa pessoa, porque ela é feliz. Preste atenção na vida dessa pessoa, porque ela é feliz. E aí, quando a gente presta atenção nessa pessoa que é feliz, o salmista encontra uma resposta. Essa pessoa é feliz porque ela não carrega culpa no coração. Essa pessoa é feliz porque ela não tem um fantasma do passado atormentando a vida dela. Então, eu preciso colocar isso para fora, eu preciso confessar esse pecado. Olha só que visão maravilhosa que o salmista teve para encontrar um caminho de cura, um caminho de libertação. Ele prestou atenção em pessoas que são felizes. E ao perceber que essas pessoas não carregavam culpa, ele percebeu também que ele podia trilhar esse caminho. Então, felizes são aqueles que têm os seus pecados perdoados, seus erros perdoados e que não há mais culpa no coração. Segundo conselho que eu posso te dar, a partir do texto que eu acabei de ler com você aqui, é que Deus não joga na nossa cara os pecados que cometemos no passado. O que eu quero dizer com isso? Deus não brinca com os nossos pecados, porque Deus sabe que esses erros que a gente cometeu, eles ficam atormentando a gente, é como se fosse um pesadelo interminável. São fantasmas que ficam o tempo todo nos assustando, nos amedrontando e nos paralisando. Então Deus já sabe que nós sofremos muito pelas consequências dos erros que a gente comete ou cometeu. Por isso, quando Deus se apresenta, Ele não se apresenta para jogar na nossa cara, para nos humilhar. Pelo contrário, Ele nos apresenta para apresentar um caminho de cura e libertação. Um caminho que vai tirar essa culpa do seu coração e você vai voltar a viver dignamente. Olha só que extraordinário isso. Extraordinário. Quantas pessoas eu já conversei, eu já atendi, que carregam culpas de erros que cometeram no passado e colocam Deus na conversa. Por exemplo, Deus não ouve mais a minha oração, Deus não está mais nem aí para mim, porque o que eu fiz não tem perdão. Então, essas pessoas ficam trazendo esse tipo de fala ou esse tipo de pensamento ao ponto de bloquear a própria conexão dela com a fé, a própria conexão dela com Deus. Só que aí o salmista revelou algo extraordinário aqui. Deus se alegra em retirar de nós a culpa que nos amedronta. Deus não fica jogando na nossa cara o nosso passado, os nossos erros. Então isso é libertador. Isso é libertador. Mas tem gente que joga na nossa cara o nosso passado. Aqui que está talvez o grande problema. Deus não faz isso, mas tem pessoas que fazem isso. Nós fazemos isso com a gente mesmo. Então, o tempo todo a gente precisa estar canalizando o nosso pensamento e a nossa atenção para aquilo que realmente pode produzir cura e felicidade. E para onde que eu preciso canalizar a minha atenção? Para Deus, que não vai brincar com o meu passado, com os meus erros e não vai jogar na minha cara o que eu fiz e deixei de fazer. Pelo contrário, Ele está sempre presente. Foi o que a gente aprendeu ontem, no primeiro dia da nossa jornada.
Deus é um Deus presente e é um Deus que está sempre pronto para nos socorrer. Um terceiro conselho que eu encontro aqui no texto, que faz todo sentido para nós, é que Deus pesa sua mão sobre nós para nos libertar da culpa. Aqui no versículo 4, o salmista vai dizer que a mão de Deus pesava sobre ele e pesou tanto que ele não se conteve e por isso ele começou a falar. Se você não tomar cuidado, você pode ler esse texto e pensar assim, tá vendo? Olha aí, Deus não só joga na cara, como ele também fica nos pressionando, fica nos culpando o tempo todo. Não, Deus não está fazendo isso, Deus não está pesando a mão sobre o salmista para que ele se sinta cada vez mais culpado. Não, é que Deus sabe que a culpa gera uma dor. E essa dor nos paralisa. Quando Deus então pesa a mão sobre o salmista, ele não pesa para gerar mais dor de culpa. Ele pesa para expelir a culpa. Ele pesa para expulsar a culpa do nosso coração. E adivinha por onde que sai o veneno da culpa? Adivinha por onde que sai esse fantasma chamado culpa dos erros do passado? Sai através da palavra, da confissão, da conversa. É por isso que nós precisamos falar, conversar. É por isso que nós precisamos colocar para fora. Não podemos fazer isso com qualquer pessoa e a qualquer momento, mas precisamos fazer. Precisamos fazer, porque se nós não conversamos, se nós não tratamos daquilo que fica nos angustiando, isso que nós chamamos de angústia vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e geralmente sai como alfinetada para o outro. A gente não senta, a gente não conversa, a gente não trata de nada e aí o que acontece? Eu acabo dando alfinetadas em quem está perto de mim, principalmente os membros da minha família. Ao invés de eu sentar e dizer o que está acontecendo e tratar disso com quem está me afetando, o que eu faço? Eu escondo, calo e vou adoecendo. E aí começa adoecendo a alma, depois adoece o psicológico e às vezes adoece até o físico. Tudo por quê? Porque a gente não falou daquilo que estava nos angustiando. Por isso que o salmista encontrou esse caminho dizendo, eu preciso confessar. Eu preciso confessar. Deus pesou tanto a mão sobre mim que agora eu não me contenho mais, eu preciso falar. E o que acontece com o salmista quando ele fala? Ele encontra a felicidade. Ele encontra a felicidade. Por que ele encontra a felicidade? Porque ele confessou o pecado e quando ele confessa, é por esse movimento que Deus vai expelindo a culpa. E alguém que tem o coração perdoado, a vida perdoada, é alguém feliz. É alguém feliz. Pessoas que vivem com o coração tranquilo, leve, são pessoas felizes. São pessoas felizes. Olha só que extraordinário. Depois você pode revisitar essa live e verificar os conselhos que eu dei aqui, mas eu tenho certeza que se você parar para refletir sobre o que esse texto sagrado nos ensinou hoje, eu tenho certeza que vai mudar muito a sua perspectiva de vida. Bom, diante dessa explanação toda, eu quero orar por você. Por você que está aqui ao vivo e por você que talvez vai me ouvir em um outro momento, num outro horário. Orar para que Deus mostre um caminho de felicidade para você. E nesse caminho de felicidade você não fique mais sofrendo com os erros do passado, mas que você aprenda, junto com Deus, a confessar, a conversar sobre aquilo que te incomoda, para que você se torne uma pessoa feliz. Já pensou? E aqui eu termino. Já pensou se Deus chegasse aqui, ou Jesus, chegasse aqui agora e dissesse assim, olha para aquela pessoa que está ali, ó. Aquela pessoa se chama fulano de tal.
Olha para essa pessoa é feliz. Olha para a vida dela e copia a vida dela, que você também vai ser feliz. Já pensou se essa pessoa for você? Olha só, já pensou? Se Jesus escolhesse você como referência de felicidade? Não porque você tem tudo que você sempre sonhou, questão de posse, mas porque você aprendeu o caminho da confissão, o caminho da libertação da culpa. Olha só que extraordinário seria. Bom, pense sobre isso, tá bom? Mas agora vamos orar e se você puder me acompanhar, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por esse encontro com o Senhor através da Tua Palavra. E pedimos, Pai Santo, que o Senhor nos ajude a não carregar mais culpa por conta dos erros que cometemos no pecado. A Tua Palavra acabou de nos ensinar que o Senhor está pronto para nos perdoar e uma vez que nós encontramos esse caminho do perdão, nos tornamos pessoas felizes. E é por isso, Pai, que eu peço que o Senhor dê felicidade para todos que estão me ouvindo aqui. E essa felicidade, Pai Santo, que essa felicidade seja um caminho de libertação para essas pessoas que o tempo todo voltam no passado, se machucam com aquilo que fica atormentando na mente e no coração. Mas que hoje, Pai, a partir desse momento que eles encontraram essa palavra do Senhor, eles possam se libertar e se tornarem pessoas felizes. Escute o nosso clamor, escute a nossa oração, Pai Santo, porque nós sabemos que o Senhor não brinca com o nosso passado, o Senhor não brinca com os nossos pecados, pelo contrário, o Senhor está sempre pronto para nos perdoar e curar o nosso coração. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amanhã, ao meio-dia, teremos então nosso terceiro encontro. Se você puder estar aqui, vai ser um privilégio, vai ser maravilhoso, tá bom? Uma ótima noite para você. Até mais.